Você é uma pessoa flexível? Você é uma pessoa tolerante? Você aceita aquilo que difere da sua verdade? Hoje, no podcast High Connection, vamos falar sobre flexibilidade e tolerância. É um dos atributos da energia do amor. Sem flexibilidade e tolerância, pura e simplesmente, você não sabe receber e fluir com as suas experiências da vida. Vamos aprofundar muito nesse tema já já aqui com o nosso podcast High Connection. Flexibilidade e tolerância é o nosso tema de hoje, mas antes, por favor, já dê o seu like, faça os seus comentários, compartilhe esse vídeo. Por quê? Porque esse assunto interessa a todos. Porque nós vivemos num mundo de verdades distintas, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua realidade. Ser flexível e ser tolerante permite com que possamos nos adaptar às situações da vida. Quando somos rígidos, não nos tornamos receptivos para poder viver experiências novas. Como está a sua flexibilidade? Como está a sua tolerância? Você é uma pessoa rígida? Lembre-se que flexibilidade tem a ver com a sua capacidade emocional de se moldar às situações e absorver o conhecimento necessário para que você possa evoluir. E tolerância faz parte da energia do amor. Quando eu tolero, eu aceito e eu permito que aquilo flua livremente. Então, tolerância é mental e flexibilidade é emocional. Como anda essa sua flexibilidade? E como anda essa sua tolerância? Esse padrão mental, esse mindset, quando equilibrado, torna você um ser bem flexível. Então, flexibilidade é emoção e tolerância é mental. A flexibilidade, se ela é emocional, as nossas emoções elas variam constantemente. Então nós precisamos ser flexíveis com as nossas emoções. Uma hora nós somos alegres, outra hora nós estamos tristes, uma hora estamos sorrindo, outra hora estamos chorando. Então essa flexibilidade emocional, ela faz parte de todas as nossas articulações que nós possuímos no nosso corpo. Isso aqui é flexível. O osso é flexível? Não, o osso não é flexível. O que parece que faz com que o osso seja flexível são as minhas juntas, né? São as cartilagens que nós temos entre um osso e um outro osso. Dando um exemplo aqui. Então, digamos, esse osso é como se fosse a tolerância e a flexibilidade seria esse ligamento que liga uma tolerância de uma outra tolerância. Então, quando eu estou inflexível, significa que eu não estou tolerando uma outra tolerância diferente dessa. Eu quero que tudo seja eu só tolero uma coisa, eu não tolero duas coisas diferentes. Então, eu não estou flexível para poder me adaptar, porque isso também tem a ver com o emocional. O emocional a gente se envolve para poder desenvolver a adaptação. A adaptação faz parte da nossa natureza primacial, faz parte da nossa natureza, inclusive animal. Os animais se adaptam às situações para poder sobreviver. Então, se você é uma pessoa que é rígida, significa que você pode começar a ter problema nas suas articulações, como também isso vai fazer com que você não tolere coisas que sejam diferentes, principalmente se elas fazem referência com algo que lhe dá, entre aspas, falsamente, ilusoriamente, uma segurança de referência como uma base para você sustentar uma determinada verdade. Então, isso, como consequência, é claro que vai criar alguns conflitos ao longo da sua vida. Por quê? Porque primeiro que você nasce completamente flexível e completamente tolerante. Como criança, você é flexível, você é tolerante. Você vai percebendo as rigidez das outras pessoas quando elas impõem a verdade delas e a partir daí elas criam uma repressão da sua flexibilidade e da sua tolerância, porque aí você tem que se adaptar a essas verdades, aquilo que os outros toleram, para corresponder ao que eles querem, para se sentir amado, valorizado, aceito, aprovado. Então, ou seja,
Nós, na nossa essência, nós somos flexíveis e nós somos tolerantes, porque isso faz parte da energia do amor. Quando eu amo, eu sou flexível. Por que eu sou flexível quando eu amo? Porque eu tenho que amar aquilo que é diferente das minhas próprias referências. Então eu tenho que entender que cada um está no seu processo e eu tenho que tolerar o processo do outro, porque se eu não tolero o processo do outro, se eu não tolero a forma que o outro conduz a vida dele, se eu não tolero a forma como o outro está agindo na relação com as experiências dele, significa que eu estou partindo da minha referência e a minha referência passa a ser uma verdade que eu considero como uma verdade absoluta, porque ela é uma verdade que me dá uma determinada segurança, então ela vai ser para mim uma verdade rígida, porque ela está condicionada àquilo que eu permito. Então, ou seja, está condicionando, está interferindo no seu processo de flexibilidade para se adaptar, para se envolver, para absorver novas informações, para poder transcender, para poder evoluir e expandir na sua vida. Então, vai atrapalhar o quê? A fertilidade, vai atrapalhar a prosperidade, vai fazer você se fechar no seu mundo, vai gerar solidão e só vai entrar no seu mundo quem você permitir tolerar, ou seja, e quem você for flexível para que possa estar no ambiente que você construiu da sua verdade absoluta, mas que no fundo é uma verdade relativa, não é absoluta. Ela serve para você, não necessariamente ela serve ou tem que servir para tudo e para todos. Ao longo da nossa vida, você vai construindo a sua verdade. E a partir disso, isso vai te dando uma segurança. Lembre-se, dentro do seu processo de vida, né, que tem a ver aqui com High Connection, um dos grandes objetivos, o primeiro dos grandes objetivos da sua vida é você estar seguro com você mesmo. Para isso, você tem que ter um conhecimento que vai fazer com que você domine e lidere para te dar segurança. Se você não tiver conhecimento para ter esta segurança, você não vai ter uma base de sustentabilidade pessoal, uma referência que você vai realmente se sustentar. Para pensar um pouquinho. Por exemplo, uma árvore. Uma árvore, ela tem raízes fortes que prendem ela na terra para segurar ela no solo. E a copa da árvore, ela se movimenta, os galhos até têm uma certa flexibilidade com o vento, né? Mas às vezes, se for um vendaval muito grande, ela acaba, às vezes, até aquela árvore tão enorme, tão robusta, pode até tombar. Por quê? Porque o vento conseguiu tirar ela fora das suas raízes. Então, por exemplo, quando você vive uma experiência qualquer, que de repente você é arrancado das suas bases de referência, perdeu, faliu, houve alguma coisa assim, é como se você fosse arrancado das suas raízes de segurança, e então aquilo faz você tombar e aí você vai ter que levantar novamente, criar novas raízes, se firmar novamente, se elevar novamente. Então, esses princípios todos estão associados ao vórtex de base, chakra de base, na região pélvica, conecta você ao plano terreno, onde os dedos, os seus dedos, dentro do campo bioenergético, os nossos dedos dos pés, é como se fossem as raízes que firmam no chão e que a planta do pé nos dá segurança para nós podermos caminhar no plano terreno e criar um movimento, ao contrário das árvores, que elas enraizam e se firmam. E os dedos das mãos é como se fossem os galhos, né, da nossa árvore. Então, nosso corpo todo é como se fosse uma árvore, só que nós evoluímos, nós não somos como uma árvore, nós ganhamos um movimento, evoluímos para o plano animal, e a partir do plano animal evoluímos porque ganhamos uma essência espiritual, que é uma alma, e como consequência, uma inteligência que nos permite nos adaptar melhor às situações, perceber a nossa existência e a nossa própria evolução. Então, ou seja, é isso que nos difere dos outros animais, porque nós temos a inteligência e nós temos a consciência. Os animais têm inteligência, mas não têm consciência. Então, consciência é quando eu percebo a existência das coisas, perceber, pré-consciência. Então, quando tem pré-consciência,
significa que eu estou no caminho para uma determinada consciência. E aí, a partir desta consciência, eu percebo o que faz parte do meu processo de vida, tá? E o que representa isso para o meu desenvolvimento. Tá? Então, como consciência é sempre o nosso objetivo, quando você está sendo intolerante e inflexível, você está inconsciente. Porque quando você está consciente, você é flexível e você é tolerante. Porque você percebe que tudo aquilo que você vai descobrindo e você vai percebendo na sua vida vem de um processo de uma própria inconsciência sua. Então, por exemplo, quando você tem consciência e você percebe que uma pessoa está inconsciente naquilo que você já despertou de consciência, convém você ser flexível e tolerante, porque senão você vai querer impor a sua verdade, impor a sua realidade. E isso acontece com muitas pessoas. Por quê? Elas, de repente, ao longo do seu processo de vida, você absorve o conhecimento, percebe a existência, desenvolve a consciência, e aí então ali você teve o seu pequeno estado de iluminação. Você se iluminou, você entendeu, compreendeu, percebeu a utilidade, para que serve, qual é o benefício, o que é que compreende, o que é que envolve tudo isso. Então isso é consciência. Tá, ok, beleza, ótimo, naquele segmento. Só que você ainda está evoluindo em outros aspectos do seu ser. Então existem outros aspectos do seu ser que estão inconsciente. Mas ali você está consciente. Aquela consciência, ela te dá uma certa segurança. E às vezes o seu lado inconsciente se faz valer dessa parte de consciência como uma referência de segurança, mas que não corresponde a essa parte do inconsciente. Então vai criar uma espécie de um pequeno conflito. Então aí, de repente, como eu vou traduzir para você entender um pouco melhor. Então o que é que acontece aqui? Como consequência, você às vezes pega essa sua consciência e sem querer você discrimina, julga, critica e rejeita aqueles que estão inconscientes naquela consciência que você já tem, fazendo com que você seja também inconsciente. Por quê? Porque você está criticando, julgando, rejeitando, desvalorizando o outro. E isso é um atributo da inconsciência, não é atributo da consciência, porque quando nós somos conscientes, nós percebemos que tudo tem valor, tudo tem o seu sentido, tudo tem o seu propósito, e nós respeitamos o processo de cada ser, e nós entendemos que aquele ser ainda não teve a oportunidade de iluminar aquilo que você já conseguiu iluminar. Ele ainda não conseguiu eliminar, iluminando com a consciência aquilo que você já conseguiu. Então, isso significa que você tem que ser flexível e tolerante. Da mesma forma que muitas pessoas foram flexíveis e intolerantes com você ao longo da sua jornada evolutiva, quando você não tinha o conhecimento e que você agiu de forma impulsiva, você agiu de forma inconsequente, porque você não tinha noção de ato, consequência, causa e efeito, ação e reação, normal, você ainda não tinha consciência, você estava inconsciente. Quando nós somos conscientes, nós percebemos as nossas ações. Nós percebemos que as nossas ações vão gerar um determinado resultado e nós vamos então agir com precaução. Nós vamos nos precaver das ações e dos seus resultados, porque já temos o conhecimento que de antemão já nos dá uma prévia do que poderá vir a acontecer. Tá? Então nós ficamos preparados para isso. Isso não significa que nós vamos ficar preocupados, porque eu não vou ficar preocupado, não vou ficar ocupado anterior à situação, porque isso significa insegurança. Então eu vou ter precaução e não preocupação, porque essa preocupação vai fazer com que eu fique inflexível e intolerante e eu não deixe as coisas pura e simplesmente fluírem naturalmente ao longo da minha vida. Se nós evoluímos do desconhecido para o conhecido, nós temos que ter noção de que no momento que você atrai uma experiência nova, como o próprio nome diz, é nova, mas ela é nova, entre aspas, em partes. Porque tem uma parte nela que não é nova, que é conhecida de você.
Por isso que você está atraindo. Então, aquela experiência, ela é uma oportunidade de transcendência, de evolução para uma expansão, para que você conclua um processo e dê base para um novo processo. E isso é constante. Para você que está assistindo os nossos podcasts de terça-feira sobre o caminho da ascensão, eu estou explicando todas essas fases de processos de iluminação, de absorção de conhecimento. Então, são episódios muito ricos de conhecimento, principalmente porque o conhecimento, infelizmente, no plano terreno, está preso às religiões, às filosofias, às verdades absolutas, que são verdades relativas. Todo mundo acha que sabe, no fundo não sabe. Então, é assim, eu sou um estudioso da ação, reação, causa e efeito, ato, consequência. Eu entendo bastante sobre o karma, que tem a ver com ação. Eu entendo que nós somos uma força de realização e que nós somos responsáveis por aquilo que nós geramos na nossa própria vida, porque isso é a verdadeira espiritualidade. Portanto, eu sempre amei a espiritualidade não como uma via de adoração a um Deus, porque Deus não precisa ser adorado, porque se ele precisasse ser adorado, ele aparecia. Ele não está aparecendo por quê? Porque é justamente para não ser adorado. Porque basta você perceber a existência de as pessoas perceberem a existência de um ser com uma certa habilidade, com uma certa luz, para as pessoas já começarem a adorar ou começarem a pedir coisas para eles, porque elas têm no seu inconsciente coletivo de que espiritualidade é para resolver, absorver, sugar, né, e querer que ela resolva tudo, e ela não quer fazer absolutamente nada, né, porque está no plano da inércia. E automaticamente é claro que não está no plano da evolução, porque no mínimo você tem que entender que no momento que você está vivendo um conflito, um problema, no momento que você está com dificuldade na sua vida, lutando para sobreviver, é claro que você não tem consciência. E é claro que você não está num estado evolutivo. Isso é fato. Você vai ficar chateado porque eu estou falando isso? Não, porque não tem nada a ver. Eu estou esclarecendo, eu estou esclareando para você. Eu estou te tirando da ilusão e te tirando da sombra, porque isso é verdade, isso é verdade. Claro que ninguém gosta de ouvir a verdade. Tem muita gente que não gosta de ouvir a verdade porque são inflexíveis e intolerantes e porque tem medo da própria verdade. E se tem medo da própria verdade, não vai ter coragem para enfrentar as situações novas, como consequência, não vai conseguir evoluir, porque vai estar rígido e flexível naquilo que acredita. Então, ou seja, se você é uma pessoa que você quer expandir na sua vida, evoluir na sua vida, transcender processos, você precisa ser flexível e tolerante, porque isso faz parte, né? Faz parte do seu vórtex do coração, da energia do amor, isso faz parte da sua flexibilidade com que você vai se adaptar às situações constantes ao longo da sua vida e ao longo dos seus processos evolutivos. Então, convém você observar muito bem na sua vida e na sua existência como que você está na relação com as pessoas, com as suas verdades. Começando já pelas pessoas que você tem envolvimento emocional. Você é flexível com as pessoas mais próximas de você? Você fica impondo a sua verdade? Você fica querendo que elas sejam a sua imagem, a sua semelhança? Você fica o tempo todo julgando ou criticando, mesmo só em pensamento? Porque às vezes você não precisa falar. Você não precisa assim, não sei. Você não precisa comentar. Basta você pensar que você automaticamente vai criar aqui uma intolerância e uma inflexibilidade por conta deste pensamento que você tem. Lembre-se, o pensamento é vibracional. A emoção que você libera depois, em conjunto com o pensamento, porque no momento que você pensa, você libera a carga elétrica. Esse pensamento vai criar uma ideia, vai criar uma imagem e vai despertar uma outra força que é vibracional, que é o emocional. Como consequência, o elétrico e o vibracional vão se tornar magnético. E aí você vai atrair situações que estão de acordo com aquilo que você está reverberando. Então, quando nós evoluímos um pouco mais e entendemos como que esses processos funcionam, nós temos que entender que dentro da questão da evolução,
Nós vamos sempre nos deparar com alguma coisa nova e é no novo que nós evoluímos. E é na diferença que nós aprendemos a amar. Porque amar aquilo que é igual a você é muito fácil. Por quê? Porque é igual a você. Agora eu quero que você ame, eu quero perguntar para você se você consegue amar aquilo que difere da sua verdade, aquilo que não corresponde ao seu ideal, aquilo que não está de acordo com essa sua base de referência. Você é flexível? Você é tolerante? Ou você está sempre impondo a sua verdade? Tem que ser do meu jeito, senão eu não aceito. Tem que ser da minha forma, senão eu não aceito. Então isso tudo precisa ser observado e organizado por você ao longo da sua vida, e isso só é possível você observando as suas experiências, observando a relação com as pessoas e com as situações. Até que ponto que você está conseguindo ser flexível, até que ponto que você está conseguindo ser tolerante. Isso é um dos princípios básicos da resiliência. E resiliência está na base da liderança. E liderança representa o domínio e o controle sem esforço sobre as situações, que representa a verdadeira segurança, que como consequência está muito bem aspectado a confiança que se tem sobre nós e nosso envolvimento com a própria vida e com a nossa própria existência. Então, ser flexível e ser tolerante faz parte do seu processo evolutivo, sim. Então, agir com flexibilidade vai manter você com as suas articulações funcionando. Então, às vezes, quando você passa, por exemplo, por uma experiência onde você perde alguém na sua vida, e você sente essa perda e você não aceita essa perda, porque a pessoa morreu, porque a pessoa te abandonou, porque a pessoa não quis mais estar com você, e você ficou com isso mal resolvido, então isso vai fazer com que você guarde esse sentimento de perda. Tá? Esse sentimento de perda que gerou um determinado vazio vai ficar registrado na sua coluna lombar. Como consequência, você vai ter problema na coluna lombar, principalmente entre a L4 e L5, que significa que houve perdas emocionais onde você se tornou inflexível e você não está aceitando ainda não aceitei aquela perda, ainda não aceitei aquela morte, ainda não aceitei esse princípio. Então isso vai estar aí preso nessa sua coluna vertebral. Toda a coluna vertebral, entre cada vértebra e outra, nós temos uma cartilagem. E aí nós temos uma flexibilidade. E aí nós temos um processo de uma tolerância para uma outra tolerância. E aí, você está gostando? Já está fazendo parte do nosso canal? Já contribuiu aqui para o nosso canal? Coloque os seus comentários, compartilhe esse vídeo, que é sempre muito importante. Marca o tempo, por favor. Já deu seu like? Já fez o seu comentário? Compartilhou esse vídeo? Vamos continuar com o nosso tema flexibilidade, tolerância. Flexibilidade emocional, tolerância mental. A minha mente tolera aquilo que é diferente da ideia firmada, da conclusão, da definição estabelecida por mim, por meio do conhecimento que eu absorvi, a descoberta que eu fiz e que serve de referência, onde eu nomeei que aquilo tem uma determinada definição, e como ela tem uma determinada definição, e esse conhecimento então me dá segurança, ele vai servir de minha referência. Tudo na sua vida você faz isso. O seu cérebro faz isso. Só que você não é o seu cérebro. Você é a consciência que utiliza do cérebro para perceber a existência, para ajudar você a sair
da inconsciência para a consciência. Então, quem é você? Você é a inconsciência. E esta inconsciência é onde está ligado ao seu plano mais inferior de desenvolvimento das suas percepções. Consciência é aquilo que você já conseguiu fazer essa transição, que é o teu estado de iluminação. E aí que é o caminho, né, da ascensão. Aqui que é a espiritualidade. Não existe espiritualidade que não seja ato de consciência, tá? Então, se você, por exemplo, está preso em situações que te mantém numa determinada inconsciência, por exemplo, se você acredita que espiritualidade, né, que os mestres estão aí para servir você na hora que você precisa, esta definição, tá, ela está sendo rígida, porque ela não vai tolerar que de repente, pura e simplesmente, o mestre chegue para você e diga: desculpe, mas eu não posso resolver esse problema para você, porque esse problema quem gerou foi você. Você fez ações que contribuíram para essa consequência. Aí você quer que eu resolva essa consequência? E aí, se eu resolver essa consequência para você, como que você pode provar para mim que você não vai gerar de novo essa consequência, agindo se você não vai mudar o seu comportamento e a sua atitude, a sua forma de pensar e a sua forma de sentir, se você vai continuar sendo intolerante, inflexível na questão de mudar o seu mindset, o seu padrão mental ou o seu padrão emocional, a sua tendência de repetir sempre a mesma coisa, porque você acha que aquilo é uma verdade e você está preso a isso, e isso está realmente interferindo no seu processo de evolução. Então, como? Então, vamos imaginar que eu resolva aquele problema para você, da mesma forma que você vai procurar um salvador para tentar resolver o seu problema, pode ser a sua mãe. Você vai falar com a sua mãe: ai mãe, estou com um problema financeiro, você não me ajuda? A mãe vai lá e ajuda porque ela se sente, ela te ama, né? Ela se sente meio que um pouco, entre aspas, até um pouco culpada, né? Acha que ela tem esse dever muitas vezes, e muitas vezes você se aproveita um pouco disso, tá? E aí você, ok, resolveu o teu problema, tá? Mas aí passa mais alguns meses, novamente você está com problema financeiro e novamente você vai pedir para sua mãe, tá? Então, isso significa que você vai ficar viciado. É igual aquele cachorrinho que se você der comida uma vez, ele vai aparecer na sua porta várias outras vezes. Por quê? Porque ele está vendo ali uma oportunidade dele não precisar ficar procurando pela comida, porque ali ele já tem alguém que está dando para ele, então está ótimo. Como também você, às vezes, vai ficar preso a uma pessoa que falsamente vai te dar uma sensação de preenchimento do seu vazio emocional ou de resolução da sua solidão, porque tem alguém ali, mas lá no seu interior ainda você continua se sentindo só. Você ainda continua se sentindo abandonado de uma certa forma. Então isso vai, como consequência, aparecer em algum momento da sua vida e você, nesse momento, vai ter que tolerar que você está sendo inflexível em querer mudar o seu padrão mental, o seu padrão emocional. Então, ser flexível e tolerante tem a ver com uma escala muito mais abrangente do que pura e simplesmente você só pura e simplesmente aceitar. Tem a ver com muitas coisas que estão subtendidas no seu lado sombra, que eu chamo de vórtex sombra, chakra sombra, né? E que estão conectando você a um bloqueio na sua evolução ligado a parte da sua essência. Então, se a sua essência não consegue evoluir, porque ela pura e simplesmente está presa a esse padrão que interfere na sua evolução. Então, evoluir na vida é ser flexível e ser tolerante. Tá? Então, você vai viver ao longo da sua vida muitas experiências, e as suas experiências, elas são a forma normal de você conseguir aprender a se conhecer na relação com o seu meio, de absorver o conhecimento que vai lhe dar segurança. Mas você precisa da tolerância. São 3 aspectos que são muito importantes: amar, humildade, tolerância e flexibilidade. 3, 4. Desculpa, 3, os 3 principais, mais o 4. Porque sem isso você não vai ser flexível. Então, para você ser flexível, você tem que saber tolerar. Para você tolerar, você tem que saber amar. Para amar, você vai ter que ter humildade. Se você não ter humildade, flexibilidade, humildade, tolerância e
e a amorosidade, você não vai conseguir ser flexível para as coisas. Isso vai tornar você uma pessoa rígida. E isso vai, conforme eu já expliquei, se somatizar na sua estrutura bioenergética, naquilo que representa a sua capacidade de se adaptar às situações e se mover de uma situação para outra, de uma verdade para uma outra verdade. Para isso você tem que, aquilo que você tolera é uma verdade. Você vai ter que ser flexível para absorver uma outra verdade que você vai ter que tolerar aquela verdade. Então, uma verdade junta com uma outra verdade, uma tolerância com uma outra tolerância. E elas são flexíveis para se adaptar às situações. E isso está presente em toda a sua estrutura do seu corpo. Então, no momento que você tiver muita rigidez, né? Nossa, eu tenho que segurar tudo na minha vida, eu tenho que me agarrar tudo nas minhas coisas, você vai começar a ter problema nas articulações das mãos. Aqui vai começar a pesar e você vai começar, parece que você está carregando o mundo. Por quê? Porque eu tenho que tolerar isso, eu tenho que suportar isso, isso é o meu dever, isso é a minha obrigação. Então isso vai arqueando o seu corpo e você vai ficar olhando sempre para baixo, olhando sempre para os problemas, sempre para as coisas do passado. Isso vai fazer você começar a viver muito as memórias do que passou. Energeticamente, no seu campo bioenergético, os seus vórtices, com esse processo todo, vai criar uma mácula no centro dele e vai fazer com que ele, em vez de ele movimentar-se dessa maneira, ele começa a movimentar-se dessa maneira. E esse processo torna você, os seus vórtices, em vez de mais evolutivo, Surya, né, solares, eles ficam cônicos. Tá? Então isso vai fazer com que você fique sempre muito preocupado com o futuro, vivendo muitas coisas do passado e não sabendo viver plenamente o momento presente. E isso vai fazer com que você não seja uma pessoa que esteja tolerando a sua realidade presente, a sua verdade presente e sendo flexível com as coisas que estão acontecendo. Então, se você evolui do inconsciente para o consciente, o momento presente, todo dia que você acorda, tá? Você tem que acordar assim: eu hoje serei flexível, eu hoje serei tolerante, para que eu possa fluir com o aprendizado e absorver aquilo que eu necessito para que no final do dia esse conhecimento se traduza em segurança para me dar base para um novo ciclo de aprendizado que vai começar no meu próximo dia seguinte. Então, todo dia você tem que estar aberto, flexível, receptível e tolerante. Se você não é flexível e não é tolerante, você não está receptivo. Se você não está receptivo, você não flui com o quinto vórtex, que é o vórtex do chakra da garganta, energia azul clara, que tem a ver com os galhos aqui, lembra que eu falei dos galinhos? Onde daqui está a prosperidade e a abundância, que é onde dá os frutos. Aquilo que você planta lá no vórtex de base, na semente da raiz, aquilo que você plantou, quando você plantou, aquilo cresceu e agora está frutificando. Então, ou seja, se você quando plantou, você plantou querendo, né, alguma coisa para salvar, não sei o quê, então isso tudo já está fazendo com que você tenha colocado uma certa rigidez. Você não está deixando aquilo crescer de forma natural. Você está lá sempre na expectativa de que vai dar certo, na expectativa de que aquilo vai prosperar, na expectativa que aquilo vai te salvar, que você vai resolver as suas escassez, que você vai resolver as coisas da sua vida e, como consequência, isso torna você nada receptivo para as coisas. E aí você não consegue fluir com as coisas, isso vai fazer você ficar rígido. Por vezes você tem que dar conta de muita coisa, tenho que pegar muita coisa na minha vida, eu tenho que guardar muita coisa, tenho muita coisa para segurar. Aí você vai sobrecarregando o braço esquerdo, vai dar problema no braço esquerdo. Como você pode começar a ter problema no braço direito também, aí pego ou não pego, será que está na hora ou não estou na hora? Inflexibilidade e intolerância, você não está sabendo fluir com as experiências da vida. Então isso vai fazer com que a sua prosperidade, a sua abundância também comecem a ficar limitada, porque você não está sabendo fluir com o movimento da vida. Isso aqui é uma árvore, então você se movimenta, o vento vem, a árvore se movimenta
para ela não quebrar. Ela precisa dessa flexibilidade, tá? Para ela justamente se mover, não quebrar. O bambu, uma vez analisando sobre essa questão da flexibilidade, analisando o bambu, por exemplo, o bambu ele é fino e ele é muito comprido. Vocês já viram um bambu? E vocês já viram que bambu nenhum nasce um bambu aqui e outro bambu lá? Eles nascem um do lado do outro. Você já percebeu isso? Porque ele é tão fininho e ele tem a raiz dele, mas a raiz não é tão assim profunda, e ele é muito fininho, e isso faz com que qualquer vento, como ele é muito fininho, ele possa rachar ou quebrar ou se desenraizar facilmente. Então, eles começam a criar vários, um do lado do outro, para que um batendo no outro, nenhum caia, e nenhum rache e nenhum quebre. Por isso que eles fazem uma toiça, né? Fica aquele montezinho todo junto, um do outro. E isso faz com que um suporte o outro, tá? Então, isso também está ligado a alguns aspectos de algumas pessoas que às vezes são muito que cresceram às vezes, mas com uma certa insegurança, e aí elas precisam se agarrar umas às outras, então pessoas muito dependentes uma das outras, da segurança ou da proteção, ou do suporte uma das outras, dentro de uma família, por exemplo, aí fica todo mundo junto assim, ó, né? Aí imagina que um cai tudo. Né? Então, ou seja, está todo mundo ali se protegendo. Então, isso é o princípio da família. A família é isso, é para proteger, para que ninguém caia, todo mundo fique muito junto. Tá? Então, a toiceira, né? Tudo sai daquela toiceira. Bem, então, ou seja, ser flexível é importante para você se adaptar às situações, ter tolerância, né? Ter essa precaução para com as coisas, não preocupação com as coisas, porque tudo tem uma vibração. Então, se você tem preocupação, é porque você tem insegurança. Se você tem medo, é porque você tem insegurança. Se você tem dúvida, é porque você tem insegurança. E se você tem insegurança, isso vai estar na sua base de referência. Essa base de referência, ela vai te criar esse medo, essa dúvida, uma instabilidade. Então, isso não tem como criar raiz. Então, é como se você ficasse meio que pairando no ar quando você tem medo e dúvida. Você fica meio que à deriva. Então, como consequência, você se agarra a alguém que você percebe que sabe nadar, ou alguém que possa ser a sua salvação. E aí você fica dependente, como um parasita desse ser. E aí, então, isso não vai deixar você, por vezes, criar a sua própria referência para que você possa criar a sua segurança, para que você possa ser tolerante e flexível e saiba evoluir na vida. A vida é isso. Ela é um processo de ensino e aprendizado. As experiências é uma forma de você absorver o conhecimento. E sim, você evolui do desconhecido para o conhecido. E sim, você vai precisar ser flexível para poder amar. Você vai precisar ter tolerância para saber amar. Você vai precisar ser flexível e tolerante para que você consiga suportar, apoiar, proteger você mesmo e tudo que faz parte da sua vida. E entender que cada um está no seu processo e que está tudo certo. No nosso podcast de hoje, falamos sobre flexibilidade e tolerância, a sua necessidade de saber se adaptar às situações para que você possa evoluir e transcender gradativamente e de acordo com aquilo que a vida não está te obrigando, a vida está te proporcionando através do que você está vibrando e ela, na sua flexibilidade, na sua tolerância, ela está criando uma correspondência, entrando em concordância com você, fazendo com que você, então, a partir daquilo que você já conseguiu de segurança, você trazer novas experiências para que você possa transcender e evoluir. Então, toda a experiência nova da sua vida, ela é nova para a sua mente, mas para o plano energético já está materializado, já está consolidado. Para a espiritualidade, isso já é passado, porque a espiritualidade já está lá na frente. Hoje você vive a consequência,
Mas esta consequência daquilo que você está vivendo hoje foi desencadeado no despertar da força, em alguma intenção que você criou lá no passado. Na hora que você despertou aquela força, naquilo que você entendia no momento, o que entendia como o que era a forma de agir naquele momento, o que entende, o que eu entendo nesse momento, vai criar a ação. Então vai criar a intenção. O que entende a ação naquele momento, no despertar daquela força, já está revelado o que você está, como consequência, vivendo hoje. Então o universo, o que você está vivendo hoje, o universo já sabe. Todo o universo, só você, é na sua consciência que não sabe. Porque você só vai saber quando você perceber a existência. E isso vai ser o seu momento do hoje. O hoje, o aqui e o agora é quando você desperta a consciência, ok? Porque você pode estar hoje vivendo aqui, mas você não está desperto e consciente para a sua realidade do dia de hoje. Você pode estar ainda remoendo as coisas do passado, que não existe passado, só existe só memórias. E você pode estar preocupado com o futuro, mas não existe o futuro porque você ainda não chegou lá. Então, ou seja, né, você não pode viver uma coisa antecipada. Né? Senão vai virar aquilo que eu falei de preocupação, e isso é claro que vai tornar você inflexível para as coisas e não vai tolerar certas coisas porque você já está criando uma condição de uma preparação de um processo. É como se você já estivesse criando um filme daquilo que você quer viver. Você já está definindo o que é que você quer viver. Então aquilo que você despertou lá, que você está vivendo a consequência hoje, já é passado para o universo. E aquilo que você está vivendo hoje, se já é um passado, que é o resultado de uma interação, de uma intenção que criou o resultado de hoje, então hoje você percebe o que você está vivendo como um resultado, você tem que primeiro aceitar, então, para poder tolerar, né? Para poder absorver e se envolver com essa situação e entender e compreender o que é que você precisa aprender com isso. O que é que você precisa aprender a partir desta consequência que você está vivendo hoje e o que é que você tem que ser flexível, né? Então, vai ter que ser flexível. E você vai ter que saber negociar. E às vezes você vai ter que fazer isso nos teus relacionamentos. E muitas vezes você faz isso. Ah, olha, eu te dou segurança e você fica comigo, né? Então, ou seja, eu resolvo a minha solidão porque eu tenho uma pessoa que vive comigo e em troca disso eu dou segurança para essa pessoa. Então ela está dependente de mim pela segurança e eu estou dependente dela para não me sentir só. Essa pessoa está comigo. Então nós estamos numa relação por deficiência, não uma relação por excelência, né? Então tudo é uma grande negociação. E dentro dessas negociações, você está trabalhando a sua flexibilidade. Eu vou ser flexível aqui para eu resolver aquilo, porque tem que ser dessa forma. Mas eu não tolero isso, porque, claro que eu não tolero. Eu não tolero uma pessoa que seja, por exemplo, sei lá, uma pessoa que seja agressiva comigo. Não tolero. Né? Por quê? Porque não é legal isso. Uma pessoa que falte com respeito comigo, não vou tolerar isso. Por quê? Porque ela não está respeitando aquilo que eu sou, né? E ela está impondo, talvez, uma verdade dela sobre uma outra pessoa. Então, tem coisas que nós não temos que realmente tolerar e tem coisas que nós não temos que ser flexível, tá? Mas isso não significa que nós vamos ser rígidos. Nós vamos apenas nos posicionar sobre os nossos valores. Dentro disso, não é que eu estou sendo tolerante, não é que eu estou sendo flexível. Não, eu estou me posicionando para que aquela pessoa que está sendo rígida na imposição da verdade dela, ela perceba a minha verdade e aí a verdade dela e a minha verdade, elas vão ter que chegar num denominador comum. E quando essas duas verdades, que são as duas tolerâncias, chegarem no denominador comum, para que elas consigam chegar nisso, elas precisam o quê? De flexibilidade, articulação. Precisamos articular uma forma melhor de nós nos entendermos. Temos que articular muito melhor a nossa estratégia de ação para nós chegarmos naquela determinada conclusão. Nós temos que conversar sobre a sua possibilidade de você ser mais flexível e não tão rígido com uma determinada
situação para que possamos alterar o resultado disso. Se você não alterar a vibração, não muda o resultado. Se não mudar o tempero, não muda o sabor. Muitas vezes você quer que o sabor mude, mas você não está mudando o tempero que você está colocando na comidinha que você está fazendo. A vida é uma experiência. Um cientista, ele está experienciando, ele coloca lá um elemento com outro elemento e vai experimentando até que chega lá na fórmula que ele quer. Um cozinheiro, ele vai colocar um tempero aqui, um elemento ali, outro tempero lá, e de repente, quando ele vê, deu o sabor que ele quis, e ele então criou a sua receita. O que é uma receita? Uma receita foi criada através de um experimento. Esse experimento foi colocando coisas, experimentando e testando, aprovando, provando, e aí depois aprovando, definindo, e ok, isso agora passa a ser uma receita. Essa é uma receita que você desenvolveu. Então você vai ter as suas próprias receitas, você vai ter as suas próprias fórmulas. E não necessariamente essa fórmula e essa receita que serve para você vai servir para uma outra pessoa. Por quê? Porque essa fórmula e essa receita, ela foi criada a partir da sua energia. E a sua energia ela é única. E da outra pessoa é uma energia única. E às vezes ela não tem a mesma base de energias que você tem. Algumas sim, outras não. Ela tem um corpo, cabeça, tronco e membros, sim. Ela é um ser humano, sim. Ela é um terráqueo, sim. Mas ela tem outras formas de agir. Vai sempre se deparar com um posicionamento ou com uma referência de uma diferença. E no conjunto, algumas pessoas conseguem chegar lá e outras não. Por isso que você vê que às vezes algumas pessoas chegam num determinado resultado e outras não. Não é porque tem alguma coisa de errado com elas ou elas não merecem. Não, é falta do despertar de um determinado conhecimento. Elas não têm aquele conhecimento. Tem pessoas que já nascem com esse conhecimento, porque esse conhecimento já foi adquirido na sua jornada evolutiva, e isso já está no seu DNA, e como consequência você já nasce naquela família que já tem aquilo consolidado. Por isso que certas pessoas já nascem num ambiente mais ricos e outras num ambiente mais pobre, num ambiente mais flexível ou num ambiente mais rígido. É por isso que você nasceu num pai rígido, autoritário, ou você nasceu num pai super tolerante, super flexível, super camarada. Então depende muito disso, daquilo que você já traz do seu processo evolutivo. Então se você já nasceu num ambiente onde todo mundo estava impondo a verdade deles, foram rígidos, autoritários, controladores e dominadores, a tendência de você ser uma pessoa rebelde é muito grande. Uma pessoa intolerante, inflexível e rebelde é muito grande. De não querer que ninguém diga o que você tem que fazer, e quando alguém diz o que você tem que fazer, você sempre faz ao contrário para não concordar com ela, para não dar razão para ela, porque você quer ser amado, valorizado e aceito de acordo com aquilo que você definir que é melhor para você, e você aprende que a única forma de você fazer isso é nunca ser igual ao outro. E aí então você vai ser intolerante, inflexível, para não aceitar nunca o que o outro está dizendo, e que muitas vezes o que o outro está dizendo é que justamente você precisa. Porque às vezes não é porque o pai foi intolerante ou rígido com você, foi como você interpretou. Porque você se sentiu desvalorizado, julgado ou rejeitado. Mas não significa que ele foi isso. Talvez ele seja uma imagem saturnina, de Saturno, do mestre Anubis, né, onde ele diz para você aquilo que você tem que ser responsável. Porque todos nós temos que ser responsáveis, e todos nós temos um Saturno, que é uma força vibracional violeta, que está dentro do sistema solar, que está criando movimento e que você está captando pelos seus vórtices, e isso às vezes está muito aspectado de forma tão intensa que você nasce com um pai que realmente é muito rígido, ele exige de você que você tenha responsabilidade. Só que você interpreta, não me valoriza, não me ama, não me aceita. Aí você começa a fazer tatuagem, pintar o cabelo de azul, verde, amarelo, começa a ficar hippie, não sei o quê, começa a querer ser completamente fora porque não se sentiu assim. E aí, às vezes, isso não fica muito bem resolvido. Aí, sem querer, você pode virar também homossexual aqui, por conta dessa questão de compensação de carência de pai, carência de mãe, né? Aí você vai procurar a mãe numa outra mulher, vai procurar um pai num outro homem, e aí, às vezes,
vezes você está com essas referências do inconsciente e isso tudo vai criar confusão com o seu gênero, com as suas referências. Você não vai se sentir confiante, porque pai representa confiança, mãe representa segurança. Então, assim, o que pode acontecer aqui, são inúmeros os exemplos que eu posso dar, e são mais de 35 anos que eu trabalho com potencial humano de vida, né, que eu trabalho como consultor, como mentor de potencial humano de vida, né, por isso que eu sou mentor, porque o mentor é porque conhece, né, que é o terapeuta. Eu comecei como terapeuta, sou professor, sou um instrutor, e isso me dá essa categoria de mentor que conhece muito bem as emoções humanas, o comportamento humano, e aí então eu posso falar com a propriedade de vida, que tudo aquilo que você está vivendo hoje é devido a um processo de alguma coisa que você está vivendo. Então não adianta se fazer de vítima e não adianta culpar quem quer que seja, porque isso também é uma rigidez. Isso também é porque você não está sendo flexível na sua verdade e você não está tolerando outras coisas. Então, o ser que não tolera e que é inflexível não é só aquela pessoa que é autoritária. O rebelde também. O rebelde, ele também é inflexível e intolerante. Ele só aceita aquilo que estiver dentro da verdade dele. Então ele só vai aceitar pessoas muito livres, muito perdidas, muito, ele vai procurar isso nas drogas, não sei o quê, tudo para sair fora da realidade. Por quê? Porque a realidade, ela me sufoca, a realidade, ela me prende, a realidade me obriga a eu ser uma coisa que eu não quero ser. Ninguém está te obrigando a absolutamente nada, você que levou para o lado pessoal, que mandou você levar para o lado pessoal. Problema seu, então vai resolver. Às vezes aquilo que a pessoa está dizendo pode ser de valia. Quando o pai diz assim, seja mais organizado na sua vida, e aí você acha que ele está se desvalorizando, mas dá uma olhada, você está uma bagunça, realmente está uma bagunça na sua vida. Aquilo não é uma rejeição, aquilo é para ver se você acorda e perceba, olha, realmente a sua vida está uma bagunça, vai organizar. Não é porque ele não está te valorizando, meu pai não me ama, não me aceita, nada disso. Ouve, por favor, acorda, né? Então, às vezes, aquilo é um chamado do teu espelho, é um chamado de uma força qualquer que está ali representada para você observar o que você tem que melhorar na sua vida e aprimorar na sua vida, aperfeiçoar na sua vida. Às vezes é uma denúncia de algo que você está inflexível e intolerante e que talvez você tenha que observar isso. E às vezes não. Às vezes aquela pessoa realmente é autoritária, controladora e dominadora, como você traz memórias de submissão e você não desenvolveu a sua autoridade, a sua presença, e isso faz com que você então se adapte em demasia aos outros, e isso faz com que você seja inflexível e intolerante para com as coisas também. Então aí você precisa, às vezes, através daquela pessoa que está lá impondo a verdade dela, que é uma pessoa rígida, e você extremamente inflexível, mas que você, no fundo, essa inflexibilidade significa que você tolera em demasia, e que às vezes você é flexível em demasia, e isso faz com que você se adapte em demasia, e isso faz com que você se anule em demasia, isso faz com que você se exclua em demasia, isso faz com que você não exista em demasia, e isso faz com que você perca a sua própria existência e a sua própria permanência, e isso faz com que você esteja criando um karma de não presença da sua força, do seu eu, da sua verdade, da sua manifestação presente na sua existência. Então qual é a tua? E você depois quer o quê? Que as pessoas lembrem de você? Como é que as pessoas vão lembrar de você se você não está conseguindo se posicionar naquilo que para mim é uma verdade, de uma forma tranquila, sem impor também, para não se transformar num ser que está impondo a minha verdade e sendo rígido naquilo que para mim é importante, fazendo com que eu não seja flexível com as situações da vida. Então, muitas vezes, você que acha que você é uma pessoa completamente livre, a sua liberdade pode ser a sua grande rigidez, a sua forma inusitada, né? A sua forma espiritual, que você acha que você é super espiritual, porque você vê amor em tudo e não sei o quê, e que a vida é isso, que a vida é aquilo, também pode ser uma rigidez, porque isso não está te fazendo ser um ser flexível e tolerante e permitindo você se envolver com a vida e com a realidade, aprendendo a administrar, por exemplo, o seu dinheiro, administrar a sua própria vida, né? Ter gestão do seu próprio tempo, para que você possa materializar os seus objetivos e perceber que você é uma força de realização e que você veio aqui para realizar, porque você precisa ser útil, servir e prestar sempre para alguma coisa, para benefício do outro, para que você possa se conectar à espiritualidade e para os princípios que regem a sua existência como um ser que veio aqui para realizar. Você não veio aqui
de férias. Você veio aqui para trabalhar para a sua evolução. É por isso que você ganhou uma alma. Senão, você era um animal que está pura e simplesmente matando outro animal para sobreviver. Que eu creio que não seja a sua opção, mas se for essa a sua opção, eu acho que você não estaria aqui conectado comigo, porque com certeza você nem iria se conectar ao High Connection Podcast. Muito obrigado a todos vocês. Hoje falamos sobre intolerância e inflexibilidade. Hoje falamos sobre a necessidade de você ser tolerante, a necessidade de você ser flexível, para que você possa amar, para que você possa fluir, para que você possa receber, para que você possa abraçar as experiências da vida, para que você perceba que você está seguro, que você está confiante, que você está fluindo com leveza, com flexibilidade, sabendo se posicionar. Essa é a minha verdade, aceito a sua verdade. E aí você vai tentar chegar num denominador comum que satisfaça ambas as partes, porque você quer existir, você quer permanecer, você quer ser visível. E você, por que você quer isso? Porque você se torna visível, porque você expressa, comunica, fala aquilo que você pensa, aquilo que você é, e porque você está livre, completamente livre da necessidade de ser amado, valorizado, tolerado, aceito e reconhecido, porque você já fez isso por você e você então já está livre da necessidade de receber isso do outro para completar o que você mesmo perdeu ao longo da sua vida, ao ter duvidado da sua própria capacidade, ao ter criado medo de manifestar a sua própria vontade e, principalmente, ter sido muito inflexível com relação a se manter existente. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.